Senhor, irmãos. Bom estar convosco pela segunda vez. Estive aqui em maio, juntamente com a minha filha, a irmã Rafaela, onde conheci pessoalmente o pastor Moisés. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela recepção e por abrir mais uma vez o púlpito para estarmos aqui, servindo a Deus e pregando a palavra do Senhor. Eu trago aos irmãos a saudação de paz da igreja que a gente serve ao Senhor ali em Portugal, na cidade do Porto, onde estamos há 22 anos em missões. A igreja lá envia paz aos irmãos. A minha esposa também, eu sou casado há 32 anos com essa mulher, e ela envia a saudação de paz aos irmãos também. Amém? Vamos estar hoje e terça-feira falando de um tema sobremodo importante para nós, que é princípio de autoridade e honra. Esse seminário tem uma duração normal de 8 horas de seminário. A gente vai dar uma pincelada hoje, terça-feira, para trazer algumas chaves que vão abrir portas para a sua vida de bênção. Amém? Então dobre sua atenção e terça não falte, tá? Você vem buscar o Senhor aqui também, ser ministrado pela palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, nós vamos consultar alguns textos também. Eu vou tentar conciliar o ensino com a pregação, com o seminário também, para a gente fazer dinâmico. O seminário é algo assim bem mais fechado, é algo assim mais a título de escola, mas o culto é público, então vamos conciliar a pregação com o ensino. Apocalipse 3, vamos ler o verso 14 até o verso de número 18. Apocalipse 3, verso 14 ao verso 18. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos lendo aqui parte do teor da 7ª carta à igreja que estava em Laodiceia. Só a título de informação, vale lembrar que essa cidade onde estava essa igreja nem sempre chamou-se Laodiceia. Ela chamava-se outrora Dióspolis. Utilizando a tradução rasa da expressão Dióspolis, ela poderia significar cidade de Deus. Entretanto, um homem chamado Antíocos Theos conquistou Dióspolis e mudou-lhe o nome, em homenagem à sua esposa, que chamava-se Laódice, e depois o nome de Laodiceia. O nome Antíocos Theos quer dizer anti-Deus. Antíocos quer dizer combatente, contrário, opositor, e Theos, Deus. Um homem anti-Deus conquista a cidade de Deus. O que ele vai fazer? Mudar-lhe o nome e põe-lhe Laodiceia, que quer dizer mais ou menos o povo que julga, o povo que coordena. Então é uma ação profética que ele utiliza aqui de forma bem sutil, parece coincidência, mas é uma ação profética. Em Eclesiastes 3:5, Salomão disse:
disse: aquilo que é já foi, aquilo que há de ser também já foi, e Deus pedirá conta do que se passou. É uma ação profética. Aconteceu lá atrás, aconteceu aqui, acontece hoje, mas isso aqui já se aconteceu, já se realizou. É uma ação profética, uma prefiguração. Observe que ao mudar o nome, é como se ele fizesse uma ação apontando para a igreja dos dias do fim. Uma igreja que deveria ser guiada por Deus, é guiada por homens. Ainda que Deus guie por homens a sua obra, mas uma coisa é Deus usar pessoas, a outra coisa é pessoas humanizarem a igreja e tornarem ela meramente uma instituição humana para guiá-la e conduzi-la. Acontece isso aqui através da ação desse general chamado Antíocos Teos. Mas por que é que nós lemos aqui a 7ª carta? Por que lemos a carta a Laodiceia? O número 7 na Bíblia, está aqui o pastor que é um mestre, que é ensinador, não é? Um homem muito inteligente, admira seu ministério, pastor. Eu não sou hebraísta como o pastor Moisés é, pastor da aula de hebraico, ensina hebraico, né? Eu só faço me arriscar em algumas palavras aí, tá bem, gente? Então, faço pastor aqui que coordena esse ensino aqui, ele vai me ajudar também. O número 7 na Bíblia fala de algumas coisas importantes. Nós pensamos que o número 7 é o número de Deus, mas deixa eu fazer apenas uma parte. O número de Deus é o número 8 e não o número 7. Como encontramos um número na Bíblia utilizando a gematria ou a numerologia bíblica, como alguns costumam chamá-la, o alfabeto hebraico possui 22 letras padrão e cada letra equivale a um número. Quando você quer achar o número de um nome, você transforma as letras em números e encontra um número deste nome. O nome de Deus, ele era formado por 4 consoantes, já que o hebraico antigo era uma língua consonantal, não tinha vogais. Eram 4 consoantes que chamam-se de Iod, Re, Vav e Re. São 4 consoantes que no nosso alfabeto é o YH, V ou WH. YH, VH, de onde vem a tradução Jeová, Javé, Yehová, Yavé. São várias tentativas de traduzir o nome do Eterno, embora o nome seja impronunciável. Esse nome com 4 letras, cada letra equivale a um número. A letra Iod, que equivale ao nosso Y, vale 10. A letra Re, que equivale ao nosso H, vale 5. A letra Vav, que equivale ao nosso V ou ao W, vale 6. A letra Re, que se repete, 5. Somamos 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 5, 26. Então 26 é o número total do nome de Deus. É preciso extrair uma raiz desse número, e para extraí-la somam-se os 2 algarismos entre si. Se eu somo 2 mais 6, eu encontro 8. 8 é o número de Deus. Esse número expressa-se pela arca de Noé, em que 8 almas se salvaram das águas do dilúvio, porque 8 aponta para o Eterno, e é Ele que estabelece a salvação. O seu nome salva através de Yeshua, seu Filho. Diga amém, se você entende isto. Não é à toa que 26 também é o seu número, é o seu nome representado por números, porque das 7 cartas que nós temos no Apocalipse, você vai perceber que em 2 dessas cartas somente há elogios para as igrejas, Esmirna e Filadélfia, que é a 2ª e a 6ª igreja. Não é à toa isso, porque a 2ª expressa sabedoria, a 6ª expressa conhecimento, e Deus é sabedoria e conhecimento. Nós temos aqui a 7ª carta, que aponta para o número 7, que fala sobre ciclo completo, plenitude, encerramento de um tempo de perda, de vergonha, para começar um tempo de honra. Vou dar aqui um exemplo. A semana possui 7 dias. Quando encerra o sábado, não começa o 8º dia da semana, começa uma nova semana, porque o 7º dia fechou o ciclo semanal. Então fala de ciclo completo, fala de plenitude, totalidade, algo que não precisa ser completado, é pleno em si mesmo. Mas fala também sobre fechamento
saimento de um tempo de vergonha, de um tempo de perda, para começar um tempo de honra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você lembra que quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha em Babilônia, Nabucodonosor cometeu o erro grasso de mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Todas as vezes que o 7 aparece na Bíblia, invocado para alguém que teme a Deus, ou por alguém que teme a Deus, é como se um portal no mundo espiritual se abrisse, e aquilo que está em cima se manifesta embaixo, aquilo que é invisível passa a ser visível. Acontece isso em Babilônia. Ele manda aquecer 7 vezes. Se ele não mandasse aquecer 7 vezes, provavelmente eles morreriam queimados, porque o 6º número fala do homem que é falível, imperfeito, que é temporal, que é efêmero. Eles morreriam queimados, mas crentes. Mas como mandou aquecer 7 vezes, o princípio tem que se cumprir. Quando ele olha para a fornalha, ele fala assim: nós não lançamos 3, mas eu vejo 4. E o 4º que eu estou vendo tem aparência como filho dos deuses. Quando eles saem da fornalha, entraram como apenas escravos hebreus e saíram para governar províncias de Babilônia. Encerra o tempo da vergonha, começa o tempo da honra. Você lembra também de o general da Síria, Naamã, que Eliseu manda mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. Até o 6º mergulho nada acontece, mas no 7º mergulho ele sai das águas com a pele limpa, como pele de criança. Veio da Síria em vergonha e volta para a Síria restaurado. Glória a Deus. Você lembra de João capítulo 4, a mulher de Sicar? Cristo conversa e fala assim: chama teu marido e vem cá. Ela diz: não tenho marido. O que ele vai dizer para ela? Em verdade dissestes isso, porque 5 maridos tivestes, e o 6º que agora você tem não é seu marido. Mas deixa eu te contar um mistério aqui. Chegou aqui hoje o 7º homem que vai entrar na sua história, não para ser marido, mas para ser Senhor e Deus. Ela volta para Sicar, avisa que encontrou o Mashiach, o Messias, e toda a cidade vem após ela. Encerra o tempo da vergonha e começa o tempo da honra. Diga amém se você entende isto. Aleluia. Então o 7 está aqui bem representado, porque a 7ª igreja aponta para o estágio final da igreja antes da volta de Jesus. Mas observe, por que é que Jesus está caminhando entre 7 castiçais de ouro? A visão é tipológica, porque na verdade ele não caminha por castiçais, ele caminha por igrejas. João vê a visão e diz: vejo ele caminhando por 7 candelabros, e vejo também 7 estrelas em sua mão direita. Mas que candelabros são esses? E que estrelas são essas? E o texto revela, vai dizer que os candelabros são as 7 igrejas, e os anjos são os líderes, são os pastores daquelas respectivas igrejas. Observe que quando ele começa a escrever, ele começa a ditar, e João começa a escrever, ele começa dizendo: ao anjo da igreja que está, escreve. Mas por que ao anjo da igreja? Nós sabemos que o pastor é o anjo da igreja, mas nós temos que ter um texto que embase essa nossa percepção. Se olharmos friamente para o Apocalipse, podemos deduzir, mas o texto em si não aponta para isso. Quem aponta para isso é Malaquias capítulo 2, versículo 7. Deus usa Malaquias e vai dizer através dos seus lábios acerca da instrução sacerdotal. Ele vai dizer: os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca os homens buscarão a instrução, porque ele é o malar, ele é o anjo, o mensageiro do Senhor dos exércitos. Ele está dizendo que a boca de um sacerdote deve guardar o conhecimento. Não é o conhecimento da matemática, da ciência, da biologia, é o conhecimento da instrução, da Torá, da lei de Deus. E quando os homens querem ser ensinados a obedecer, a servir a Deus, é da boca do sacerdote que eles vão buscar isto.
entenda isso, não é da boca do pregador do YouTube, não é do sacerdote da igreja, não é da boca do profeta que cai de paraquedas para tomar o chá da tarde, nem comer o pão de queijo das 5, não é isso, é da boca do sacerdote, não é da boca do irmão que chegou agora, não, é da boca do sacerdote. Todas as vezes que a igreja, que os membros da igreja, o rebanho da igreja busca instrução fora da boca do seu sacerdote, comete uma transgressão, comete um problema, e o problema pode ser grave, porque Deus não mandou a internet nos pastorear nem nos instruir. Deus não mandou pregadores visitantes nos pastorear. Deus mandou o sacerdote. Deus não dá rebanho para pastor. Deus dá pastor para rebanho. Você não está aqui porque você escolheu a igreja. Deus escolheu o pastor para lhe pastorear e te trouxe até aqui. Fala para teu vizinho: Deus te deu os teus pastores. Não foi você que os escolheu, foi Deus quem te deu. Diga amém se você entende isso. Isso é princípio de autoridade. Mas porque Jesus está entre igrejas, entre castiçais, entre candelabros? Porque Jesus está cumprindo a mesma ação que Arão fazia em Êxodo 27, verso 20 e 21. Quando Deus chama Arão ali, Deus vai dizer assim: Arão, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para a iluminação da lâmpada. Essa lâmpada vai estar depois do véu, defronte à mesa da face, a mesa dos testemunhos, a mesa dos pães sem fermento. Tu e teus filhos a manterá em ordem desde a tarde até pela manhã, e isso vos será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel por todas as suas gerações. Deus deu uma ordem para Arão: pega o azeite e vai manter a lâmpada em ordem. Arão vai para o santuário, Arão se dirige ao lugar santo, lugar Kadosh. Ali no lugar santo, Arão vai encontrar 3 utensílios. Quantos utensílios? 3 utensílios. À sua direita está a mesa dos pães, ao centro o altar do incenso, à esquerda está o candelabro, o menorá de ouro com 7 pontas, com 7 lâmpadas. Arão, para chegar até o santuário, ele tem que passar por um véu, que é o véu do lugar chamado átrio. Ali havia um véu, um reposteiro, ali havia um parorrete, um véu, uma cortina. Ele passa esse véu e vai ao segundo véu, que é o véu do lugar santo. Mas há um terceiro véu que Arão não podia passar senão no dia de Yom Kippur. Era o véu que dava acesso ao lugar santíssimo, ao Kadosh, Kadoshim. Ali ele poderia transpor só uma vez por ano. Os antigos hebreus, eles costumavam fazer associação de nomes com utensílios, com objetos, entendendo que a associação facilita a aprendizagem, entendendo que a associação é uma didática importante, associa um princípio a um algo material, a um utensílio, a um móvel. Eles fizeram isso também com os véus do santuário. Eles pegaram o primeiro véu do santuário e deram o nome de Derer. A expressão Derer quer dizer caminho. Ela aparece no Gênesis capítulo 3, quando Deus expulsa Adão do Éden. O texto vai dizer que Deus coloca querubins à porta oriental do jardim e uma espada de fogo que se revolvia por todos os lados para guardar o Derer, o caminho da árvore da vida. Não é qualquer caminho, é o caminho que conduz à vida. O segundo véu, que é o véu do lugar santo, eles chamavam de Emet. Emet quer dizer verdade. O terceiro véu chamava de Raim. Raim quer dizer vida. Para Arão chegar diante da arca da aliança uma vez por ano, e a arca representava a presença de Deus através da luz que brilhava entre os querubins sobre a tampa do propiciatório. Os hebreus chamavam essa luz de Ner Tamid, luz perpétua. Nós chamamos de Shekinah ou Rekinah, era a luz que estava sobre a tampa da arca da aliança. Para Arão chegar uma vez por ano perante a presença de Deus, Arão tinha que passar pelo Derer, pela Emet e pela Raim. Ele
tinha que passar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Jesus, conhecedor desses princípios didáticos, ele chega em João 14,6 e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o primeiro véu, eu sou o segundo véu, eu sou o terceiro véu. A diferença é que Arão só chegava perante o Pai uma vez por ano, mas através de mim você chega à presença dele todas as horas, todos os dias, todos os anos. Diga glória a Jesus. Por isso ele anda entre as igrejas, porque Arão, quando chega no lugar santo, ele vai rodear o candelabro para fazer uma inspeção. Manter em ordem o candelabro trazia para Arão 4 instruções. Primeira, observe se estão acesas. Segundo, limpe os canudos das lâmpadas, porque Arão sabe que o que mantém a lâmpada acesa é a queima do óleo, e todo combustível que queima, ele produz resíduos da sua queima. É preciso limpar o acesso, porque se não limpar, com o tempo o resíduo da queima do azeite obstruiria o canudo, que era muito fino, que levava o azeite da base até o pavio da lâmpada que estava acima. É um caminho a se percorrer. Então Arão tinha que limpar o canudo da lâmpada. Para quê? Para evitar que tivesse azeite na lâmpada, mas não tivesse luz no pavio, porque a lâmpada não era apenas um reservatório de óleo. Esse não era o papel da lâmpada. O papel é iluminar o ambiente. É igual um carro que é feito para você conduzi-lo e andar. Não adianta ter gasolina no tanque se não chegar no motor. O carro não funciona. O carro não é para guardar gasolina. A gasolina é para manter o carro funcionando e andando. O propósito dele é esse. Então ele vai limpar a lâmpada para que ela mantenha-se acesa sem obstrução. Jesus faz a mesma coisa no Apocalipse. Ele examina igrejas que pode ter até azeite, mas não tem luz. Pode ter até azeite, mas não está iluminando. Então ele vai limpar o canudo da lâmpada para que a igreja cumpra seu papel. Ele faz isso. Arão também, além de limpar, ele tem que repor o nível de azeite da lâmpada. E é interessante que o menorá tem 7 lâmpadas, mas só uma recebia o azeite, a lâmpada 4, porque a lâmpada 4 é a base do candelabro, e ela representa o Machia, representa o Messias, porque é dele que vem o azeite. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sem óleo, eu vou mandar o azeite lá de cima. Aleluia. É ele que manda o azeite, ele que manda o óleo. É a 4ª lâmpada que aponta para o Machia, para o Messias. Então Arão pega a sua botija e vai repor a lâmpada 7 que está sem azeite, colocando na lâmpada 4. A lâmpada 4 é que manda azeite para 7. Porque ele examina a igreja? Porque a unção que você tem não é sua, a unção vem de cima. Você pode cantar bem, pregar bem, o povo arrepia o pelo do corpo quando você prega, mas a unção não vem de você, a unção vem de cima. Se ele cortar o fornecimento, você fica seco, esturricado, igual eu posso ficar também, mas o azeite vem dele. Aleluia. É ele quem supre a igreja. Além de repor o azeite, Arão tem a honrosa função, e até estranha, de medir a intensidade das lâmpadas. É estranho. Ele poderia perguntar ao Eterno: por que eu tenho que medir? Não basta estar acesa? E o Eterno diria: não, porque todas as lâmpadas são iguais, o azeite é o mesmo. Então não pode acontecer que uma lâmpada brilhe mais do que a outra. Então na minha casa todas as lâmpadas devem brilhar de forma igual. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo e a lâmpada é a mesma. Aleluia, glória a Deus. Na igreja, no reino, existem ministérios. Ele fez isso, princípios espirituais, sim, mas o Espírito que
está no porteiro é o mesmo que está no presidente. Aleluia. O corpo do porteiro tem as mesmas fragilidades que o corpo do presidente. Então o porteiro tem que brilhar e o presidente também tem que brilhar. Mas aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui todos estamos debaixo da unção de servo, porque Ele é Deus. Aleluia. E Ele vai examinar as igrejas. Mas deixe-me ater à 7ª igreja, que é o alvo da nossa fala. Ele começa a dizer assim, vou ler o 17 para a gente pular umas etapas aqui, tá bem? Dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes. A pior coisa é alguém pensar que é sem ser. A pior coisa é alguém pensar que tem sem ter. A pior coisa vai ser alguém pensar que vai sem ir. Não sabes. Mas Ele não deixa ninguém ignorante. Ele explica. Tu não sabe, mas eu vou te explicar. Você não sabe que é, mas é. E é o que? Ele usa 5 expressões fortes: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. São 5 que estão conectadas aos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Os hebreus, assim como as cortinas, associaram nomes aos livros de Moisés. O livro do Gênesis eles chamavam de Bereshit. Bereshit, no princípio, eles chamavam de Sefer Hesed, livro da graça. O livro do Êxodo, Shemot, eles chamavam de Sefer Rachem, livro da misericórdia. O livro de Levítico eles chamavam Sefer Morachá, livro da herança, livro da riqueza. O livro de Números eles chamavam de Sefer Hasson Emuná, livro da visão, da fé. O 5º livro, que é o livro de Devarim, eles chamavam de Sefer Capurim, livro da cobertura, livro da vestimenta. Observe: livro da graça, da misericórdia, da riqueza, da visão e da cobertura. Ele vem e diz: você diz que é rico, mas não sabe que é desgraçado. Por que desgraçado? Porque desprezas o primeiro livro da minha lei, o livro da graça. Por que és miserável? Porque desprezas o 2º livro das minhas leis, o livro da misericórdia. Por que me chamas de pobre? Porque desprezas o 3º livro das minhas leis, o livro da riqueza. Por que me chamas de cego? Porque desprezas o 4º livro das minhas leis, o livro da visão. E por que me chamas de nu? Porque desprezas o 5º livro das minhas leis, o livro da cobertura. A igreja dos nossos dias, em sua parte, está em rebeldia aberta para com as leis do Senhor. Está em transgressão, porque nós estamos focando muitas coisas que não são prioridade para nós, e desprezamos aquilo que é crucial. A mulher de Sicá, João capítulo 4, quando Cristo diz assim: dai-me de beber, ela diz: como sendo tu judeu pedes-me a mim de beber? Eu sou mulher samaritana, os judeus não se comunicam conosco. Aí Jesus: se você soubesse quem te pede, se você conheceras o dom de Deus, você entenderia que essa água de Jacó é importante, mas a água que eu tenho é crucial. Você investe dias por mês, horas por dia, para cansar-se em buscar uma água que é necessária, mas não é crucial. Vem, tira, leva, consome, volta. Eu estou aqui
aqui para te dar uma água que ela não se acaba no dia seguinte depois que você bebe. Eu estou aqui para te dar uma água que ela vai fazer brotar em seu ventre um rio de águas vivas. Aleluia. O que ele está dizendo para ela: mulher, você está brigando por uma coisa que é importante e desprezando aquilo que é crucial. Ele chama a atenção de Laodiceia. Agora, algumas expressões aqui que eu preciso voltar lá para o Gênesis, porque o que está aqui está lá no princípio, para que você entenda o quanto a obediência, a submissão e a honra são importantes para a vida. Escute o que eu vou dizer para você entender, tá? Eu vou mergulhar em água um pouquinho mais profunda, mas você está acostumado, seu pastor aqui só vive de submarino, né? Então fica tranquilo, tá? Mas eu vou tentar ser o mais didático possível, tá bem? Hein? Vamos lá. Ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te vistas, e vestes brancas, roupa porque se óleo colírio ouro refinado no fogo e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Escute isso aqui. Aparece aqui no texto duas palavras, vergonha e nudez. Essas mesmas palavras aparecem lá no Apocalipse, lá em Gênesis 2, verso, se não estou enganado, 25. Deixe-me ler. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Eu tenho nudez e vergonha em Gênesis 2, 25. Eu tenho nudez e vergonha em Apocalipse 3. Então quer dizer que esses dois textos estão conectados, estão ligados. Vou fazer uma aplicação bem rasa, tá? Eu tenho aqui o início da igreja, com nudez e vergonha, e eu tenho o final da igreja com nudez e vergonha. Então eu tenho um problema no início e tenho o mesmo problema no fim. Agora perceba isso aqui, que isso é importante. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas o texto vai dizer que quando eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles percebem que estão nus, viram que estão nus. A expressão viram do capítulo 3, 7, ou perceberam ambos e os olhos se abriram, a expressão aqui vem do hebraico vatipakahana. Vatipakahana é uma visão moral que se abre, porque estão nus antes e estão nus depois, mas a visão moral se abriu. Quando a visão moral se abre, eles percebem que a nudez agora não é boa, traz vergonha, expõe. O que eles fazem? Vão se esconder do Eterno. Mas antes de se esconder-se, Adão vai desenvolver talvez uma das profissões mais antigas. Ele vira um estilista, um Hugo Boss do Éden, um Giorgio Armani. Ele vai cozer folha de figueira e vai vestir ele e a mulher. Estilista. Há duas palavras hebraicas para roupas. A primeira é a palavra chamada beged. A segunda, lebush. Engraçado que essas duas expressões estão aqui no Gênesis: beged e lebush. A expressão lebush vem da raiz bush, quer dizer vergonha, envergonhar, decepcionar. Quando ele se veste com roupas de figueiras, a expressão é lebush, porque a roupa que ele faz é de vergonha.
Vi que estava nu e tive medo. A nudez não provoca medo, a nudez provoca vergonha. Quando alguém está mal vestido, a irmã está caminhando pela rua, está com vestido, o vento sopra e pega a unção da Marilyn Monroe e sobe a roupa, ela fica com vergonha e fecha e desce a roupa, porque a nudez provoca vergonha, não medo. Ele se veste com roupa de vergonha. Deus vem. Deixa eu parafrasear. Rapaz, você fez uma roupa jeitosa para você e para sua mulher. Gostei. Mas não vai servir para você não, Adãozinho. Por que, Senhor? Adãozinho, pensa comigo. Essa roupa que você fez, ela cobriu a sua vergonha. Mas a vergonha, Adão, é consequência. A vergonha só se mostra por fora. O teu problema é interior, rapaz. Então, se você ficar com essa roupa cobrindo só o que está por fora, você resolve a vergonha, mas continua com a raiz do mal dentro de você. Deus vai matar um animal que na tipologia é um cordeiro, arranca sua pele, veste Adão, e os aventais aqui já não é mais lebush, é beged. E beged vem de bagad, rebelião. Então Deus está a dizer a Adão: o seu problema não é a vergonha é consequência do problema. Seu problema é rebelião, é rebeldia. Então, se você ficar vestido com folha de figueira, a rebelião continua crescendo e te rouba da minha presença. Mas eu vou vestir você com roupas de um cordeiro obediente, que será até a morte. Aleluia! E veste Adão. Toda vez que você se vestir com essa roupa chique que você está vestindo aí, lembre de uma coisa: você só está vestido assim porque a semente da rebelião está dentro de nós. Meu Deus do céu! Aleluia. O ser humano é o único animal que se veste. Você vai encontrar um cãozinho vestido, mas foi a dona que vestiu ele. Se você encontrar um cachorro numa loja comprando roupa para si, sozinho, indo para o provador experimentar, expulsa que é demônio, o diabo pegou ele. Porque cachorro não se veste, gato não se veste, cavalo não se veste, todo animal não usa roupas, só o homem usa, porque a roupa expressa a queda, expressa o princípio da rebelião. Agora escute o que eu vou dizer. A rebelião, além de expor o que está interior para fora e provoca vergonha, a rebelião encurta a vida. 2:17 de Gênesis: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente. Essa fala foi para Adão. No dia que você comer, você morre. Adão comeu do fruto? Sim ou não? Sim ou não? Se eu perguntar de novo, você vai duvidar. Quer ver sim ou não? Olha, você está firme, hein? Outra pergunta: ele morreu no mesmo dia que comeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Morreu no mesmo dia. Na hora? Mas morreu como? Como? Se eu disser que não, você vai acreditar em mim? A morte espiritual, ela ceifa o homem da presença de Deus. Não há comunhão de um homem morto espiritualmente com Deus. Assim éramos nós, estávamos mortos em pecados e delitos, portanto afastados de Deus. Mas Ele nos ressuscitou em Cristo e nos aproximou dEle. Não há proximidade com Deus, não há comunhão com Deus, não há percepção de Deus em mortos espirituais. Se Adão morre espiritualmente, por que Deus fala com ele? Ele relaciona-se com Deus no Éden. Deus fala, conversa, dialoga. Claro, escute, eu vou guardar proporções. Ele se afasta, distancia-se de Deus, claro que sim. Mas Deus não blefa, Deus não joga cartas.
Deus não lança dados nem desfere socos no vento. Tudo que Deus faz é meticulosamente acertado. Deus, ele não blefa. No dia em que dela comeres, morrerás. Agora escute isso. Quando essa fala acontece, não havia pecado ainda, não havia morte. O tempo aqui, vou usar a expressão, era um tempo eterno, extra-atmosférico. Há um princípio na Bíblia chamado princípio do tempo das semanas. Está sutil na Bíblia. Todas as profecias bíblicas estão pautadas nesse princípio. De forma superficial, vou te dar um exemplo. Uma semana pode ter 7 horas. Cada hora um dia da semana. Uma semana pode ter 7 dias. Cada dia um dia. Uma semana pode ter 7 semanas. Cada dia uma semana. Uma semana pode ter 7 meses. Cada dia um mês. Uma semana pode ter 7 anos. Cada dia um ano. Uma semana pode ter 7 décadas. Cada dia uma década. Uma semana pode ter 7 séculos. Cada dia um século. Uma semana pode ter 7 milênios. Cada dia 1000 anos. Isaías 7,14 diz assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emanuel. Uma semana depois dessa profecia, Jesus nasceu. Como assim, pastor? Uma semana de séculos, 700 anos depois, o Messias vem. Uma semana. Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico duraria uma semana. De décadas, 70 anos. Pedro pergunta: quantas vezes perdoa o irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Se você perceber bem, quando Israel assume a terra, quando sai do Egito, após 40 anos, dispara um relógio da terra, e eles deveriam guardar o Shabat da terra. A cada 6 anos, no 7º, a terra deveria descansar das suas obras. Só que Israel não cumpre por 490 anos exatos. Quando alcança 490 anos, Deus vem com cativeiro, e Jeremias vai dizer para que a terra descansasse os seus sábados. É verdade. Agora entende isso aqui, que eu vou fechar isso. Se nós lermos 2 Pedro 3, verso 8, Pedro vai dizer assim: não quero que os irmãos ignorem uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos é como um. Fala para o teu irmão: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Adão, você sabe que um dia para nós vale 1000 anos, não sabe? Sei. Então não coma não, porque no dia que você comer você morre. Agora põe para mim Gênesis 5:5. Olha o que diz o texto. Gênesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu. Quantos? Se um dia para Deus tem 1000 anos e Adão morreu com 930, morreu o quê? No mesmo dia. É porque eu associo o dia a 24 horas, mas ali não tinha queda ainda. Aqui não tinha queda, não tinha morte ainda. Adão, se um dia para mim tem 1000 anos e tu comer, tu morre no mesmo dia. Nem Matusalém, que viveu 969 anos, chegou a 1000, porque todo homem morre no dia que pecou. Ninguém vive mais de 1000 anos, porque Deus diz: no dia que você comer, você morre. E ele morreu com 930 anos, porque a desobediência encurta a perspectiva da vida. Dá um toque no vizinho, fala assim: quer viver mais? Obedece mais. Nós somos pentecostais. Quem é pentecostais diz glória a Jesus. Dizemos assim: muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração,
deixa eu fazer uma parte. O que dá poder não é muita oração. Não faça apologia não orar, ore muito, tá? Mas o que dá poder é obediência. Se você ora muito, obedece pouco, está perdendo tempo na oração. Jejua muito, mas obedece pouco, está perdendo tempo, está passando fome. Agora, se você for inteligente, obedeça muito e ore muito, obedeça muito e jejue muito, e nada vai resistir ao poder de Deus na sua vida, porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: esse homem aí não fala como os escribas e fariseus, esse homem fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! A obediência produz poder na vida do crente. Quando ele vai para Apocalipse, que nós lemos o texto, ele vai dizer assim: olha, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele vai vomitar uma igreja. Irmão, vômito é terrível, não é não? Quem gosta de vomitar aqui para a gente orar para Jesus te libertar? Quem gosta de vomitar? Ninguém gosta, né? O vômito é tão ruim, irmão, que se alguém te vomitar perto de tu começa a querer vomitar também. Não vê aquela ânsia assim, só no cheiro do vômito, aquele ardido? Eita, pula essa parte. A gente vai jantar depois, né? Presta atenção. Vomitar-te-ei. Volto para o Apocalipse, para o Gênesis. Agora eu vou para o capítulo 4, verso 3. Gênesis 4:3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Olha aqui para mim. Eu sei que há alguns debates nesse texto, tá? Eu vou apenas expor uma linha de pensamento. Eu não vou defender tese aqui, não é meu papel. Eu vou expor apenas uma linha de pensamento, ok? A expressão do verso 3, ao cabo de dias, é uma expressão idiomática. Está ligado ao idioma hebreu. Algumas Bíblias trazem depois de um tempo. Outras trazem após as colheitas. Outras trazem depois de certo tempo. É muito vago. Depois de certo tempo, que tempo? Por que é que esses moços, depois desse tempo, decidem levar oferta, se até o capítulo 4 ninguém levava oferta de animal para Deus? Nem oferta nenhuma. Como explicar que Abraão, em Gênesis 14, vai dar dízimo para Melquisedeque, se não tem um texto dizendo a Abraão que ele devia dizimar para sacerdote? É uma transmissão oral de uma instrução. Então a ideia é que a ação de Abel e Caim são reflexos de uma instrução recebida. Alguém os ensinou que depois desse tempo deveriam levar uma oferta para o Senhor. Mas a expressão ao cabo de dias aqui vem do hebraísmo Miketz Yamin. Miketz Yamin fala de ciclo anual que se fecha. Deixa eu parafrasear. Após encerrar o ciclo anual, trouxe Abel e trouxe Caim ofertas ao Senhor. Se esse ciclo anual se fecha e eles vão levar uma oferta, eu tenho que entender por que é que a oferta está depois do ciclo que se fecha. Eu só vou entender melhor isso indo para Levítico, porque ali Deus estabelece um dia chamado Yom Kippur. O Yom Kippur, ele acontece no 10º dia do 7º mês. No primeiro dia do 7º mês se dá o Rosh Hashanah.
Rosh Cabeça, Hadoshana ano, cabeça do ano. É o primeiro dia do ano novo judaico. Conta-se 9 dias, e após os 9 dias vem o 10º Yom Kippur, em que um jejum de 25 horas era exigido por Deus. O Yom Kippur, o dia que o antecedia, os 9 que o antecedia, era chamado pelos hebreus de Yamim Noraim, dias temíveis. Na cultura hebraica, a Bíblia desse tempo, eles entendiam que no Yom Kippur Deus abria livros, e um deles era o livro da vida, o outro livro dos indecisos, o outro livro dos ímpios. Quando Deus abrisse o livro da vida no Yom Kippur, Deus iria buscar o nome dos filhos de Israel que estavam ali, mas que no ano anterior que se fechou, pecaram, transgrediram, não se arrependeram, não levaram o animal para o seu pecado ser expiado, endureceram o coração, e na cultura deles, Deus riscaria o nome daquela pessoa do livro da vida. Mas se nesse Yom Kippur as pessoas mantivessem o coração quebrantado e o arrependimento, seus nomes eram mantidos. E se alguém que no ano anterior estava com o nome riscado, mas nesse ano arrependeu-se, Deus tornaria a escrever no livro da vida. Eram dias terríveis, temíveis. Mas para esse dia acontecer, tinha que ter um derramamento de sangue de animais, porque era o dia do perdão. Então, uma luz que eu estou a lançar, não estou defendendo uma tese, é que provavelmente a partir desse texto aqui estabelece-se Yom Kippur, em que esses moços aqui aprendem com seus pais que deveriam agora, como o Eterno fez lá no Éden, todos os anos, levar um animal para ser morto por eles. E eles vão fazer isso. Só que Abel faz o que a instrução lhe foi dada. Caim não. Alguém diria, mas Caim deu o pior da terra. Não, ele deu o melhor fruto da terra. Não deu com desdém, levou com o coração sincero diante daquilo que ele entendia que deveria fazer. Vou até mais longe, ele fez o melhor. Não quero chocar você, mas Deus não quer o seu melhor, Deus quer a sua obediência. Porque se a minha obediência, ou se o meu melhor envolve rebeldia, Deus não aceita. É verdade. Não adianta. Pastor Moisés pode chegar aqui para um obreiro e falar assim: irmão, eu vou fazer uma reunião aqui na próxima semana, na próxima segunda-feira. Eu queria que você colocasse as cadeiras todas em círculos, tá bem? Tá bom? Ok? Muito bem, você vai fazer, eu vou fazer, pastor. Aí ele vem fazer. Aí ele pensa assim: sabe de uma coisa? Eu acho que colocar em fila é melhor do que em círculo. Vai ser mais proveitoso, vai ser melhor, vai ser mais dinâmico, vai ser mais funcional. Então eu vou colocar tudo em fila. Mas ele não recebeu essa instrução. E de fato, colocar em fila vai ser melhor, mas não foi essa a instrução. Ele fez o melhor dele, mas usou o princípio da rebelião. Não faço o que o Senhor está mandando, eu faço o que eu acho que é melhor. Toca teu vizinho e fala assim: não é o teu melhor, é a tua obediência. Agora, se tu for inteligente, fala, se tu for inteligente, como eu sou, faz o melhor, obedecendo. Diga amém. Amém. Se o mesmo obreiro vem um pastor e fala assim: pastor, estava aqui a pensar com minha gravata, que se a gente colocar em fila, vai ser melhor, mais dinâmico, mais proveitoso. Aí o pastor, que é homem de Deus: rapaz, é verdade, você tem razão, então pode fazer do jeito que tu achou melhor. Ele fez o melhor sem desobedecer, e teve aprovação. Falhamos em coisas sutis,
O diabo utiliza-se de brechinhas para entrar. Ele não pede licença. Agora observe aqui, quando Deus fala com Caim, no verso 7, Deus vai dizer assim: se você fizer o que é certo, serás aceito. Mas se não fizer, o que é que Deus está dizendo para esse cara? Mais ou menos assim: você sabe a instrução. Se você fizer o que é certo, o pecado é expiado. Se o pecado é expiado, ele não vai dominar você. Agora, se você não fizer o que é certo, o pecado vai se avolumar. Ele vem como uma fera para tragar você, e ele vai derrubar você. Porque todo pecado não expiado que permanece de pé, ele vai derrubar alguém. Aleluia. Então entenda uma coisa: ele desobedece abertamente. Irmão, obediência não é algo de uma subserviência cega. Obediência é princípio de Deus. O próprio Cristo obedeceu até a morte. Agora, quando ele vai conversar com o Eterno, no capítulo de número 4, versículo 14, ele vai dizer assim: hoje me lanças da face da terra. Oh, lanças? O hebraico, está aqui o seu pastor que é mestre, é polissêmico. Uma palavra pode ter vários significados. Caim, por exemplo, pode querer dizer ponta de lança. Caim pode querer dizer provocador de ciúme. Caim também quer dizer vômito. A base do nome Caim vem de vômito. Quando ele usa a expressão lanças, ele faz um jogo de palavras. Ele diz: hoje vomita-me da terra. Vomita Quando Caim fala isso, nós vamos ver essa mesma expressão em Levítico 18, 25 e 28. Pode pôr para mim, por favor, na tela, Levítico 18, 25 e depois 28. Olha o que o texto vai dizer. Levítico 18, 25. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Verso de número 28, repete a expressão: para que a terra vos não vomite. Deus vomita desobedientes. Ele fala para a Laodiceia: você prioriza a riqueza em detrimento da santidade. Você prioriza seu bem-estar em detrimento da minha busca. Você se enriquece com as coisas da terra e se empobrece com as coisas do céu. Você não obedece a minha voz. Estou pronto a vomitar você da minha boca. Ele vomita Caim porque ele é rebelde, porque ele é desobediente. Quantos lares sucumbem pela rebeldia de esposas para com esposos, de esposos para com Deus, de filhos para com pais, de membros para com seus pastores, de obreiros para com seus líderes. O diabo, ele é o rei da rebelião, é o rei da desobediência, mas Jesus é o príncipe da obediência. Ele foi obediente até a cruz e nunca recalcitrou dela. Obedeça. Ele rejeita Caim e diz: faz o que é certo, cara, e vai dar certo. Se nós puséssemos colocar aqui um medidor de obediência, um obedeciômetro, de 0 a 10, qual o teu nível de obediência que marcaria? Nós temos a tendência natural para a rebelião depois da queda. Quer ver uma coisa? Um bebê não tem consciência de pecado, mas tem rebeldia. A mãe vai botar chupeta, ele cospe fora. A mãe na autoridade fica com a chupeta, ele joga fora, na cara da mãe. A mãe bota de novo, ele cospe de novo. A hora da papinha, a mãe faz até aviãozinho, percorre o Atlântico todo.
Quando chega no aeroporto, ele fecha o aeroporto e o avião não entra. Rebelião está lá dentro. Nós não gostamos de obediência, gostamos de dar ordem, mas de obedecer não. A obediência é o único caminho para agradar a Deus. E não é obediência cega, é uma obediência sábia. Ser obediente não é ser tolo, não é ser bobo, não é ser trouxa, é ser inteligente, é ser espiritual. Diga glórias a Jesus. A obediência é fundamental. Dá para te avançar mais. Vamos ficar de pé. Terça nós estamos aqui de volta. Terça eu vou te mostrar pela Bíblia por que é que Jesus se batizou nas águas. Você vai pensar que é porque foi para dar exemplo para nós. Não foi não. Foi não. Ele imergiu-se nas águas para transferência sacerdotal, porque obediência, até na transferência do sacerdote, ele submete a uma autoridade em obediência. Falta não. Terça eu vou te mostrar que a língua, a leshon hará, a língua má, no meio da igreja. Lembra de Miriam, Números 12? Vou falar sobre ela terça-feira. Miriam vai fofocar contra seu líder Moisés na tenda de Arão. Está só ele e Arão. Moisés não ouvia, mas Deus estava ouvindo. Deus vem, sai da tenda. Sai os dois da tenda. Moisés, tu não estava com tua orelha vermelha não? Até que estava coçando aqui. Será que um mosquito? Não, foi Miriam. Estava falando de tu lá na tenda com Arão. Estava, bichinha, estava terrível. Mas sai aí que eu vou conversar com os três. Ele repreende Miriam e ela vai sair leprosa. A lepra ali, a Bíblia classifica de Metzorá ou Metzorat. A Metzorá é uma lepra espiritual, porque a lepra natural é Tsarat ou Tsarat, é uma lepra que é enfermidade física. Mas a Tsarat é uma lepra espiritual. A Metzorá, perdão, é espiritual. A expressão Metzorá, a lepra ali, vem de 3 palavras hebraicas: Motzi Sherá. Motzi Sherá é alguém falar mal de outra pessoa na ausência dela, mesmo sendo verdade o que ela fala. Quando Deus vem, ela fica leprosa por causa da sua leshon hará, língua má. Escuta aqui, se hoje essa lepra pegasse, é que ela não pega mais não, mas se pegasse, toda igreja tinha que construir um leprosário anexo, e no culto do leproso ia ter mais gente do que no culto do são. Cuidado com tua língua. Cuidado com o que você fala. Não fale contra autoridades, contra líderes. Não se meta nessa confusão, porque ela fica leprosa. Fala sobre ela terça-feira. Vamos orar, amém? Pai, no nome de Jesus teu filho, mais uma vez a tua casa, o teu altar, lança uma palavra ao coração da tua igreja. Nós temos a assertiva que ela não voltará vazia, mas ela fará o que apraz ao teu coração e prosperará naquilo para a qual foi enviada. Nos ajuda a obedecer, Senhor. Nos ensina o princípio da honra. Nos ensina, Pai. Molda o nosso coração. Não nos deixe, Senhor, pecar contra os nossos líderes em desobediência, porque melhor é a obediência do que o sacrifício. Nos ajuda a entender, Senhor, o poder da obediência debaixo da unção do teu reino. Nos ensina a entender, ó Deus, o poder que vem sobre nós quando nós obedecemos aqueles que tu mesmo colocou sobre nós como líderes. Nos ensina, nos admoesta,
Não queremos ser condenados, ó Pai, pela rebelião, porque a rebelião é um princípio satânico. Mas a obediência é o princípio divino. Ensina-nos para que possamos em tudo te agradar, ó Deus. Oramos a Ti, Senhor, gratos por mais uma oportunidade que nos concede de aprendermos contigo na Tua palavra, no Teu altar. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Pastor Moisés. Quantos ouviram a palavra de Deus, diga amém, Jesus. Deus está no nosso meio, amém, gente? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração do homem. Já dizia um grande pensador: a palavra de Deus, ela entra cortando, mas ela sai sarando. Você crê nisso? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você saia daqui com a bênção completa nessa noite. Você que disse: Senhor, eu entendi a Tua voz, eu entendi a Tua palavra, eu quero errar menos. Eu quero orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero impor as minhas mãos sobre a sua vida. Enquanto eles vão cantar, Pastor Paulo, vem cá me ajudar a orar, pastor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem ao altar, toque na ponta do altar. Deus quer abençoar a sua vida. Seja obediente, obedeça a voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, gente. Isso, sai do seu lugar. Vem receber a oração.